Meu camarada, suas botas estão sujando este tribunal. A voz do desembargador Ernesto Lins, fria e cheia de escárnio, ecoou pelo fórum da Barra da Tijuca. Matias, o caminhoneiro, sentiu o cheiro forte de desinfetante contrastar com o odor de óleo diesel que talvez ainda estivesse em suas roupas. Ele olhou para suas botas surradas, cobertas por uma fina camada de poeira da estrada, e depois para o chão de mármore impecável. Seus olhos fixaram-se nos cadarços desamarrados, um detalhe que o juiz havia notado e usado como arma. O desembargador Lins, impecável em sua toga, fez um gesto com a mão, como se estivesse afastando algo repugnante. As risadinhas abafadas se espalharam entre os presentes, ecoando na sala silenciosa. Ainda parado diante do púlpito, Matias sentiu o peso do olhar de todos sobre si. Seu advogado, o jovem doutor Otávio Ramos, parecia tão constrangido quanto ele, ajustando os óculos com nervosismo. Matias era um homem simples, de pele escura e mãos calejadas, acostumado ao asfalto e à poeira, não aos salões da justiça. Ele estava ali para defender o terreno de seu pai, uma pequena área estratégica que abrigava a sede da transportadora da família. Grandes construtoras, lideradas pela poderosa empresa Céu Azul Imóveis, queriam o local para erguer mais um condomínio de luxo. A pressão era imensa e aquele processo parecia uma farsa desde o início. Senhor Matias Santana, o desembargador Lins continuou, a voz grave e autoritária. Este tribunal não é o pátio de um posto de gasolina. Tenha o mínimo de decência. Estamos tratando de milhões, não de um frete de tomate. Mais risadas, mais olhares de desprezo. O ar na sala parecia rarefeito, dificultando a respiração. Matias apertou os punhos. Não era a primeira vez que era subestimado por sua aparência, por suas roubas de trabalho, por sua cor de pele. Mas ali, naquele ambiente de elite, a humilhação parecia ainda mais ácida. A sala, com suas paredes altas e estantes cheias de livros empoeirados, parecia sufocá-lo. O juiz, com um sorriso de superioridade, fez um comentário sobre o cheiro peculiar que acompanhava Matias, insinuando que ele mal havia tomado banho. Era uma indireta clara e cruel. O advogado da construtora, a doutora Cecília Bastos, uma mulher de semblante altivo e tailier caríssimo, sorriu disfarçadamente. Sua honra, Matias começou, sua voz rouca de emoção reprimida. Minhas botas podem estar sujas, mas minhas mãos são limpas. Ele foi interrompido. Seu negócio é irrelevante para a questão da sua falta de decoro, senhor Santana. O juiz vociferou. Este é um tribunal, não um bar de esquina. Eles zombaram de suas botas. Você o julgaria também? Se o silêncio preencheu o tribunal, você falaria ou suportaria? Quando a dignidade está em jogo, que lado você tomaria? Um silêncio pesado preencheu o recinto. Matias sentiu o sangue ferver, mas ele sabia que não podia explodir. Seu pai sempre o ensinara a ter calma, a respirar fundo antes de reagir. Ele se lembrou das palavras de seu pai. Filho, a verdade é como um rio. Pode levar tempo, mas sempre encontra seu caminho para o mar. Matias respirou fundo. Ele olhou para seu advogado, doutor Otávio, que balançava a cabeça, quase implorando para que ele se calasse. Mas Matias não podia, ele precisava falar. Aquela terra, aquela empresa, não era apenas um negócio, era o legado de sua família, o suor de gerações. Com todo o respeito, meritíssimo, Matias começou novamente, sua voz agora mais firme. O senhor está enganado sobre quem eu sou e sobre o que represento. O desembargador Lins arqueou uma sobrancelha, um brilho de desafio nos olhos. A plateia parecia se inclinar para a frente, antecipando mais um confronto. Ah, é mesmo? E quem é o senhor, além de um homem com botas empoeiradas tentando atrasar os trâmites de um processo legítimo? O juiz deu um leve tapa com o martelo na mesa, um som seco que marcou a autoridade. A tensão na sala era palpável, como um fio esticado prestes a arrebentar. O doutor Otávio Ramos interveio rapidamente. Meritíssimo, peço permissão para que meu cliente possa se expressar. O juiz bufou irritado. Muito bem, mas seja breve, senhor Santana. Meu tempo é valioso, ao contrário do seu, aparentemente. Ele gesticulou, indicando que Matias tinha a palavra, mas com um prazo. Matias olhou diretamente nos olhos do juiz, sem se intimidar. Seus olhos escuros e profundos transmitiam uma calma incomum, quase desafiadora. Minhas botas podem estar sujas, mas elas caminharam por cada estrada deste país, levando comida para a mesa dos brasileiros. Elas viram o sol nascer em Manaus e se pôr na Patagônia.
Elas sentiram o cheiro da terra molhada da Amazônia e o sal do oceano em Salvador. Ele falou com uma paixão que surpreendeu a todos, a voz um pouco mais alta. Os murmúrios na plateia cessaram, dando lugar a um silêncio atento. Essas botas, Matias continuou apontando para elas, não são um símbolo de falta de decoro, meritíssimo. Elas são um símbolo de trabalho, de dignidade. Elas representam as rotas do Brasil. O nome da empresa ecoou na sala, mas a maioria das pessoas não o reconheceu. A doutora Cecília Bastos, a advogada da construtora, riu novamente, desta vez mais abertamente. A Rotas do Brasil? Que nome pretensioso para uma microempresa de fundo de quintal, seu Matias. Por favor, não nos faça perder mais tempo com seu papo furado. Matias não se abalou. Ele tirou do bolso de trás de sua calça de brim um envelope amassado e, com um cuidado quase reverencial, retirou um documento antigo de dentro. Era um papel amarelado com algumas marcas de dobra. Ele estendeu-o ao desembargador Lins. Meritíssimo, peço que o senhor e todos aqui presentes leiam este documento. Ele não é apenas um papel velho, é a história da minha família, é o fundamento do meu negócio. O juiz, visivelmente contrariado, pegou o envelope. A plateia estava em silêncio absoluto, a curiosidade estampada em cada rosto. Enquanto o juiz desdobrava o documento, Matias aproveitou para observar o ambiente. Os guardas, com seus uniformes impecáveis, observavam com atenção incomum. A dona Lúcia, a escrivã, parecia cativada, os olhos fixos em Matias. Algo estava prestes a mudar. O desembargador Lins leu as primeiras linhas e sua expressão, antes de escárnio, começou a se contorcer em algo próximo à incredulidade. Ele piscou, leu de novo e então um leve tremor passou por sua mão ao segurar o papel. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. A doutora Cecília Bastos, percebendo a mudança no comportamento do juiz, inclinou-se para a frente, a curiosidade tomando conta. Ela não compreendia o que poderia haver em um documento tão simples que causasse tal reação no austero magistrado. O que Matias havia entregado? O juiz pigarreou, mas sua voz não saiu com a mesma firmeza de antes. Ele levantou os olhos do documento para Matias, um misto de espanto e respeito em seu olhar. Senhor Matias Santana... Ele parecia ter dificuldade em pronunciar o nome, como se estivesse testando seu paladar. O doutor Otávio Ramos, o jovem advogado de Matias, notou a mudança no ambiente e um brilho de esperança acendeu em seus olhos. Ele não sabia o que Matias havia entregue, mas a reação do juiz era inegável. A situação que parecia perdida, de repente, ganhava um novo e inesperado contorno. Se você se emociona com histórias assim, inscreva-se agora para não perder as próximas. O desembargador Lins finalmente encontrou sua voz. Este é o certificado de registro e licenciamento de veículos da frota original das Rotas do Brasil, de 1978. E aqui, a escritura do terreno em questão no nome de seu pai, Pedro Santana, e um termo de doação assinado por General Souza Costa. A menção do General Souza Costa, um nome de peso na história militar e empresarial do Brasil, fez a doutora Cecília Bastos empalidecer. Ela sabia que aquele nome não podia ser ignorado. Aquele general, falecido há anos, era uma lenda, um pilar da economia nacional. Matias, com um sorriso quase imperceptível, assentiu. Meu pai, Pedro Santana, começou com um único caminhão. Aquele caminhão foi doado a ele pelo general Souza Costa, de quem meu pai foi motorista particular por muitos anos após servir no exército. O general sempre acreditou no potencial do meu pai. Ele viu nele a honestidade e a força de um trabalhador. E doou o terreno para meu pai construir seu sonho, com a condição de que ele jamais se desfizesse dele, mantendo o legado de trabalho duro e serviço ao país. Matias falou com a voz embargada pela emoção. O juiz, ainda com o documento nas mãos, parecia chocado. O fundo de quintal que a doutora Cecília havia zombado, na verdade tinha raízes profundas, ligadas a uma figura histórica. A construtora Céu Azul Imóveis estava tentando tomar um terreno com um legado inesperado. Mas o termo de doação? O juiz gaguejou. Sim, meritíssimo, Matias interveio. O termo de doação estabelece que em caso de venda ou alienação do terreno, sem o consentimento dos herdeiros do general Souza Costa, a propriedade reverteria para a família do general. Um murmúrio de espanto se espalhou pela sala. A construtora não tinha apenas oposição de Matias, tinha também oposição de uma das famílias mais influentes do país.
O desembargador Lins estava com a face pálida e seus olhos se arregalaram. A arrogância desaparecera completamente de seu rosto. A doutora Cecília Bastos, a advogada da construtora, agora parecia ter sido atingida por um raio. Ela sabia que o nome Souza Costa carregava um peso imenso. Enfrentar aquela família em um tribunal seria um suicídio profissional. Seu semblante altivo desmoronou em preocupação. Matias, percebendo a mudança de ânimo, continuou. A Rotas do Brasil não é uma microempresa, meritíssimo. Ela se tornou a maior transportadora de cargas secas do Nordeste e uma das maiores do país, com mais de 500 caminhões e filiais em 12 estados. Nós não transportamos apenas tomates, meritíssimo. Transportamos grãos, medicamentos, suprimentos essenciais para milhões de brasileiros. Meus caminhões rodam por estradas onde muitos não teriam coragem de ir, levando progresso e esperança. Sua voz carregava um orgulho inabalável. O desembargador Lins, ainda em estado de choque, ergueu o documento novamente. Mas por que nunca mencionaram isso antes? Porque essa informação não consta nos autos de forma explícita. Ele olhou para o Dr. Otávio Ramos, exigindo uma explicação. O jovem advogado, ainda se recompondo do choque, respondeu: Meritíssimo, o Matias é um homem discreto. Ele se recusa a usar o nome ou a influência da família Souza Costa para conseguir vantagens. Ele queria defender o legado de seu pai com o próprio mérito, com a força do seu trabalho. Ele queria provar que o trabalho duro e a honestidade são as maiores armas. As palavras do Dr. Otávio ressoaram. Matias assentiu, um olhar de gratidão para seu advogado. Ele realmente havia tentado resolver tudo de forma mais simples, sem o peso da história de sua família. A plateia, antes cheia de zombarias e desdém, agora observava Matias com um respeito mudo. O homem com as botas empoeiradas não era um simples caminhoneiro, mas o líder de um império de transporte, um homem de princípios que carregava um legado poderoso e silencioso. A porta lateral da sala do tribunal se abriu de repente e um homem de meia idade com um terno impecável e um semblante sério entrou. Era o Dr. Gustavo Almeida, o principal advogado da família Souza Costa, conhecido por sua reputação implacável e suas conexões. Ele caminhou diretamente para o púlpito, ignorando a advogada da construtora, e estendeu a mão a Matias. Matias, meu amigo, peço desculpas pelo atraso, soube do que estava acontecendo e fiz questão de vir pessoalmente. Sua presença mudou a atmosfera da sala imediatamente. O Dr. Gustavo Almeida era uma figura imponente, e sua presença ali indicava que o assunto era de extrema importância para a família Souza Costa. O desembargador Lins, antes tão arrogante, agora parecia encolhido em sua cadeira. O jogo havia virado de forma abrupta e completa. O advogado da família Souza Costa se virou para o juiz. Meritíssimo, espero que este tribunal esteja ciente das implicações de tentar desrespeitar o último desejo de um homem como o general Souza Costa. Minha família está acompanhando este processo com grande interesse. A frase foi um soco no estômago do desembargador Lins. Minha família era um eufemismo, era a família Souza Costa, com seus tentáculos que se estendiam por todas as esferas de poder no Brasil. O juiz sabia que sua carreira e reputação estavam em risco. A doutora Cecília Bastos, advogada da construtora, tentou intervir. Doutor Almeida, com todo respeito, o general Souza Costa já é falecido. Seus desejos não podem ser cumpridos ad eternum. Suas palavras soaram fracas e sem convicção diante da imponência do Dr. Almeida. O Dr. Almeida apenas a encarou com um olhar gélido. Doutora, os desejos de um homem como o general Souza Costa são um legado. E legados, doutora, são defendidos com a mesma ferocidade com que foram construídos. Meu cliente, Matias Santana, é a personificação desse legado. Ele estendeu um novo documento ao juiz. E aqui, meritíssimo, está a cópia autenticada do testamento do general Souza Costa, que reitera a doação do terreno ao senhor Pedro Santana e seus herdeiros, com a cláusula de reversão em caso de venda não autorizada. A família Souza Costa não permitirá essa venda. O juiz pegou o testamento com as mãos trêmulas. A evidência era irrefutável. Não era apenas um papo furado de um caminhoneiro, era a verdade protegida por um dos nomes mais poderosos do Brasil. A face do desembargador Lins estava completamente branca. Seja você um fã de justiça ou apenas de uma boa história, compartilhe este vídeo se você já foi julgado injustamente. Matias, então, com um tom de voz que não continha mais raiva, mas sim uma profunda tristeza, dirigiu-se ao juiz. Meritíssimo,
Minhas botas carregam a poeira das estradas, mas também carregam a história de um pai que me ensinou o valor do trabalho. Elas carregam a promessa que fiz a ele, de nunca me curvar para a injustiça. Ele fez uma pausa, os olhos marejados, mas com a voz firme. Quando o Senhor zombou das minhas botas, o Senhor não zombou apenas de mim, zombou do meu pai, zombou de todo o trabalhador que constrói este país com as próprias mãos, zombou da memória de um general que viu valor em um homem humilde. As palavras de Matias ecoaram na sala, atingindo a todos com a força de um trovão. O juiz Lins desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade estampada nos olhos daquele homem. A plateia, que antes havia rido, agora parecia envergonhada, muitos abaixando a cabeça. A doutora Cecília Bastos tentou se levantar para argumentar, mas foi detida por um olhar fulminante do doutor Gustavo Almeida. Ela sabia que não havia mais nada a dizer. A construtora Céu Azul Imóveis estava em uma situação de extremo risco legal e de imagem. A vida de um caminhoneiro não é um mar de rosas meritíssimo. Matias continuou, sua voz agora mais suave, mas carregada de uma autoridade tranquila. É estrada, solidão, saudade. É lutar contra a chuva, o sol causticante e, às vezes, até contra a injustiça de quem deveria nos proteger. Minhas botas não são um símbolo de desprezo, mas de resiliência. E este terreno, esta empresa, é o símbolo de que um homem preto, humilde, pode sim construir um império de trabalho e honestidade neste Brasil tão desigual. Suas palavras foram um manifesto. O desembargador Lins bateu o martelo, não com a força de antes, mas com uma vibração quase derrotada. Diante das novas evidências apresentadas e da manifestação da família Souza Costa, este tribunal suspende imediatamente o processo de reintegração de posse. A alegação de Matias Santana é acatada e o terreno permanece em sua posse, conforme os termos do testamento do general Souza Costa. O juiz fez uma pausa, engolindo em seco. Ainda mais, este tribunal repreende veementemente a conduta da construtora Céu Azul Imóveis por sua tentativa de alienar ilegalmente um bem com cláusulas restritivas. Ele olhou diretamente para a doutora Cecília Bastos, que estava pálida. E, doutora Bastos, sugiro que sua firma reavalie suas estratégias e investigue melhor as propriedades que tenta adquirir. A família Souza Costa tem um histórico de defender seus legados com rigor. A advertência do juiz era clara. O doutor Gustavo Almeida apertou a mão de Matias, um sorriso de aprovação em seu rosto. O jovem doutor Otávio Ramos estava radiante, sentindo o peso da vitória. A plateia começou a aplaudir, primeiro timidamente, depois com mais força, até que a sala foi preenchida por uma ovação. Matias, o caminhoneiro com as botas empoeiradas, que havia sido humilhado e zombado, agora era o herói do dia. Sua dignidade havia sido restaurada, não apenas por ele mesmo, mas pelo peso da verdade e pela intervenção de quem acreditava nele. Ele se virou para o desembargador Lins, que ainda estava em choque. Meritíssimo, espero que este dia sirva de lição para o senhor. Que o valor de um homem não está na roupa que ele veste, mas no caráter que ele carrega. A sentença de Matias foi curta, mas carregada de significado. O desembargador Lins, visivelmente abalado, apenas assentiu. As palavras de Matias perfuraram sua armadura de arrogância e deixaram uma marca. O juiz, que havia zombado de suas botas, agora havia um homem de valor inestimável. Matias saiu do tribunal de cabeça erguida, suas botas pisando no mármore com um novo tipo de orgulho. Ele não era mais apenas um caminhoneiro, era Matias Santana, o homem que havia defendido o legado de seu pai e provado que a verdadeira força não se mede pelo brilho do sapato, mas pela integridade do coração. A história de Matias, o caminhoneiro com as botas sujas, ecoou por todo o fórum. As pessoas falavam sobre a reviravolta, sobre a calma do homem simples e a arrogância do juiz que se transformou em vergonha. A lição era clara para todos que ouviram. Nunca julgue um homem por suas aparências. Inscreva-se agora para mais histórias poderosas onde a justiça sempre vence no final.